Bom, e aí pessoal, tudo bem? Vamos lá? Então vamos falar um pouco, vamos fazer um apanhado geral de tudo que a gente já viu até agora e entrar numa aulinha que a gente não viu ainda. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso de uma forma que você relembre os assuntos que já foram vistos e aproveite para aprender alguma coisinha nova. Então o que nós já vimos até agora? Nós falamos que o átomo tem um núcleo muito pequenininho. Lembra disso? 10.000 vezes menor do que a eletrosfera. E girando em volta desse núcleo, né, numa região que a gente chama de eletrosfera, existem os elétrons. Dentro do núcleo nós falamos que moravam dois tipos de partícula, o próton e o nêutron. Próton que tem carga elétrica positiva. E girando em volta desse núcleo, nessa região que a gente chama de eletrosfera, a gente tem os elétrons de carga elétrica negativa. Lembrou, pessoas? Maravilha, né? A gente falou que o nêutron tinha carga elétrica neutra, certo? Beleza. O átomo, do jeito que está lá na tabela periódica, ele está no seu estado fundamental. O que quer dizer isso mesmo? Quer dizer que o número de prótons e o número de elétrons são iguais. O número de cargas positivas é igualzinho ao número de cargas negativas. Beleza? Então, o número de prótons, cargas positivas, igual ao número de elétrons. Átomo tem massa? Lógico que tem, pessoal, né? Tudo que existe, ocupa lugar no espaço, tem massa. É lógico que a massa do átomo é muito pequenininha, né? Então, o átomo tem a massa, e a massa desse átomo, basta somar o número de prótons com o número de nêutrons. Professor, mas e o elétron? Então, vem comigo, ó. Um próton tem aproximadamente a mesma massa que um nêutron, né? Uma unidade. Beleza? Agora, o elétron tem uma massa muito pequenininha, pessoas. Para você ter uma ideia de como a massa do elétron é pequena, a gente falou há um tempo atrás que a gente precisava juntar 1.840 elétrons para ter a mesma massa que um próton. Então, o que a gente faz? Como não existe nenhum elemento químico que tenha 1.840 elétrons, a gente fala que a massa do elétron é desprezível. E a gente faz a conta da massa só somando o número de prótons com o número de nêutrons. Belezinha? Então, a massa do sódio é 23. O número atômico do sódio é 11. Viu aqui, ó? Prótons. Tudo bem? Eu estou falando aqui número atômico. Na verdade, esse numerinho de baixo é o número de prótons, mas que recebeu o apelidinho de número atômico. Beleza? Então, eu falo que a massa de um átomo é a soma do número atômico, que é o número do quê, pessoas? Número de prótons com o número de nêutrons. Belezinha? Então, se eu fosse olhar essa representação é o sódio, a massa dele é 23, o número atômico é 11, o número de cima geralmente é o número de massa, o número de baixo geralmente é o número atômico, tá? Não é uma obrigação, mas é uma convenção, tá? Então, para você não fazer meleca no dia do vestibular, lembrar que o maior é a massa e o menor é o número atômico, independente de onde eles estejam. Beleza? Então, vem comigo aqui, ó. 11 prótons, 11 elétrons. Né? Ó, o número atômico é 11, o número de prótons é igual ao número de elétrons, 11 prótons, 11 elétrons. Quantos nêutrons ele tem? 12. 12 nêutrons. Por que, professor? Porque eu joguei aqui, ó, 23 menos 11. Eu joguei o Z para o lado de lá, ó, ele passou subtraindo. Então, 23 tira 11, 12. Sucinha, pessoas? Isso aqui a gente já tinha visto. Então, vamos ver o que a gente não viu ainda. Íons. O que a gente falou sobre íons? Nada. Vamos falar agora. Então, vem comigo aqui, ó. Qual é a diferença do estado fundamental para o íon? É justamente o contrário, pessoal. O estado fundamental, o número de prótons não era idêntico ao número de elétrons. Então, agora um íon, o número de prótons tem que ser diferente do número de elétrons. Mas, professor, como é que o número de prótons pode ser diferente do número de elétrons? Simples. Esse átomo deve ter doado elétrons para alguém ou recebido elétrons de alguém. Toda vez que isso acontece, a gente chama esse cara de íon. Sucinha, pessoas? Esse íon pode perder elétrons ou ganhar elétrons. Se ele perde elétrons, a gente chama ele de cátion. E ele vai ficar positivo. Por que positivo? Porque ele jogou cargas negativas fora, vai ficar carregado positivamente. E a gente chama de ânion aquele cara que recebe elétrons de alguém. É lógico que se ele receber elétron é carga negativa, ele vai ficar carregado negativamente. Dá para perceber que o cara é um íon? Dá, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, o sódio é um átomo neutro. Como é que você sabe, professor? Porque não tem nem sinalzinho de mais, nem sinalzinho de menos em cima dele.
Essa que é a sacada, pessoas. Ó, então, como é que eu sei que este daqui é um íon? Porque eu estou vendo aqui um sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais indica que ele é um íon, que ele é um cátion e que ele ficou positivo porque ele perdeu elétrons. Então, é fácil verificar. Basta que tenha ou sinalzinho de mais ou sinalzinho de menos, que o cara vai ser um íon. Então, acompanha aqui, ó. Qual o número atômico do sódio? 11. Então, quantos prótons tem o sódio? 11. Ele não ganha prótons, ele não perde prótons. É o número atômico dele, esse não muda. Ah, professor, mas ele é mais um. O que significa esse sinalzinho de mais? Perde. E perde esse número que está do lado dele. Quer dizer, então, que ele tinha 11 prótons, mas só vai ter 10 elétrons, porque ele perdeu 1. E nêutrons, professor? Nêutrons é igual, pessoal. A gente não falou que a massa do elétron é desprezível? Então, se eu fizer a massa menos o número atômico, eu vou ter o quê? Eu vou ter o número de nêutrons. Então, 23 menos 11, 12. Viu que não mudou em relação ao átomo eletricamente neutro? Professor, e se for um ânion? Vem comigo, ó. O que quer dizer um ânion? Quer dizer que ele é negativo. Pode ver, ó, o cloro tem um sinalzinho de menos. O que significa esse sinalzinho de menos? Que ele ganha elétrons. Quanto que ele ganhou aqui nesse exemplo? 1. Então pera um pouquinho. Se ele tem número atômico 17, quantos prótons ele tem, pessoas? 17. Aqui, ó. Mas ele ganhou um elétron. Ele tinha 17 prótons, ele tinha 17 elétrons, ganhando um ele fica com 18. Aqui, ó. E nêutrons? Massa menos número atômico. 35 tira 17, 18. Sussa, pessoas. Vem comigo, ó. Coincidências numéricas, isótopos, isóbaros, isótonos. O que são átomos isótopos? Bom, átomos isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Pessoal, ter o mesmo número de prótons tem uma consequência aí. Átomos que têm o mesmo número de prótons pertencem obrigatoriamente ao mesmo elemento químico. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que todo átomo isótopo pertence ao mesmo elemento. Mas para ser isótopo, ele tem que ter massa diferente, porque senão ele não vai ser isótopo, ele vai ser igual, e não é isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de átomos idênticos. Então olha aqui, ó, hidrogênio, número atômico 1, massa 1. É isótopo deste hidrogênio aqui, por quê? Porque ele tem número atômico 1, mas ele tem massa 2, percebeu? Eles são isótopos porque eles têm o mesmo número de prótons, mas eles não têm a mesma massa. Sussa, pessoal. É o único que tem consequência, né? Qual é a consequência de ser isótopo? Pertencer obrigatoriamente ao mesmo elemento. Todo mundo que tem número atômico 11 é sódio. Todo mundo que tem número atômico 1 é hidrogênio. Agora, dá uma olhadinha nos átomos isóbaros. Isóbaros e isótonos são apenas coincidências numéricas. Quando eu digo que um átomo é isóbaro do outro, eu estou dizendo que ele tem a mesma massa. Mas eles têm que ter números atômicos diferentes. Então aqui, ó, o cálcio e o argônio, ó. Número atômico do cálcio, 20. Número atômico do argônio, 18. Eles não pertencem ao mesmo elemento, não é? Eles não têm o mesmo número atômico, mas eles têm a mesma massa, ó. Então é apenas uma coincidência. Eles são isóbaros. Isso implica em alguma coisa? Não. É uma coincidência numérica. Átomos isótonos. Átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Perfeito, professor. Então tem que ter igual a N e diferente Z. Senão eles vão ser iguais, né? Então eles não pertencem também ao mesmo elemento químico. Esse é um pouquinho mais difícil de enxergar. Por quê, professor? Acompanha comigo, ó. Eu tenho massa 3. Eu tenho número atômico 1. 3 tira 1, 2. Eu tenho massa 4 e número atômico 2. 4 tira 2, 2. Mas olhando para eles, antes de eu fazer a conta, eu tinha a impressão que eles não tinham nada em comum. Não é essa a impressão que dava? Pode perceber, ó. Antes de eu fazer a conta, massa 3, número atômico 1, massa 4, número atômico 2. Parecia que eles não eram nada. Então, tem que tomar cuidado, né, com os átomos isótonos, porque dá a impressão deles não terem nada em comum. Sucinha, pessoas? Então, prestar bastante atenção. Essa aulinha é uma aula que tivemos a introdução de um conteúdo novo, mas aproveitamos para fazer uma revisão geral, já que ficamos um tempinho sem se ver. Você vai lembrar dessa matéria, vai poder fazer os exercícios de casa, né? Vai aproveitar essa aulinha não só para fazer a aula de os exercícios de isótopos, isóbaros e isótonos, mas para fazer aqueles exercícios que você não conseguiu fazer de repente, porque não lembrava dos conteúdos anteriores, beleza? Então é isso aí.
pega firme aí nos estudos e até a próxima. E aí, pessoal, vamos fazer os exercícios de aula? O primeiro exercício ele fala assim, ó, acompanha aí comigo. Ele quer saber que átomos são isótopos, que átomos são isóbaros, que átomos são isótonos, né? Não sei se você percebeu, mas nós não vamos ter nenhum átomo aí que é isótopo, porque todos eles têm um numerinho de baixo, que a gente falou um tempo atrás que era o número atômico, que era o número de prótons também. Todos são iguais, todos são diferentes, desculpa. Um é 11, 12, 13, 14, 15 e 17. Então, nós não temos nenhum átomo aí que seja isótopo. Tem algum átomo aí que é isóbaro, pessoas? Dá uma olhada aí. Não, pessoal, todos têm massas diferentes, ó. Não tem nenhum átomo que tenha a mesma massa e o pré-requisito para ser isóbaro, né, é ter a mesma massa em números atômicos diferentes. Então, o que sobra como resposta é ter átomos isótonos, né? Esse exercício é um exercício que só tinha uma alternativa possível, né? Mas eu vou mostrar para vocês por que são isótonos. Se você pegar a letra A aí, 23 tira 11. Pessoal, 23 tira 11 é quanto? 12. Pega a letra B aí, 24 tira 12. Dá quanto? 12. Então, eu já me liguei que tanto o átomo A quanto o átomo B são isótonos. Tenha mais algum átomo isótono? Vai lá no finalzinho ali, pessoal, letra D. Ó, o átomo número D. 32 menos 14, 18 nêutrons. E o átomo F, 35 menos 17, 18 nêutrons. Então, são isótonos o A, o B, o D e o F. Belezinha? Agora faz o seguinte, pessoas, vamos para o exercício 2. Vou dar uma subidinha nele para você acompanhar a resolução inteira aqui, ó. Exercício 2. Então, ele fala assim, são dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e R. X é isóbaro de Y e X é isótono de R. Pessoal, vocês perceberam que o X é isóbaro do Y? No item 2, ele fala que Y tem número atômico 56 e número de massa 137. Então, aqui, ó, acompanha aqui. Se o Y tem massa 137 e ele é isóbaro do átomo X, X tem massa 137, beleza? Maravilha. Ele fala que o átomo Y tem número atômico 56, tudo bem? E ele é isótopo do R, então o R também tem que ser quanto, pessoas? 56. E ele fala que o R tem massa 138. R tem massa 138. Se eu tenho a massa do R, se eu tenho o número atômico do R, pessoal, quantos nêutrons R tem? 82. Percebeu? Por que você quer descobrir o número de nêutrons do R, professor? Porque lá em cima ele fala que o átomo X é isótono do R. Então, se eu sei o número de nêutrons do R, eu sei o número de nêutrons de X. E se eu sei o número de nêutrons de X, eu consigo descobrir o número atômico dele. Por quê? Eu sei que o número atômico vai ser o quê? A massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Eu tenho a massa, 137. Eu tenho o número de nêutrons agora que eu descobri 82 e o Z. Passo 82 para lá, ele vai passar subtraindo Z igual a 55. Alternativa correta, alternativa A. Facinho, né, pessoas? Esse também? Vamos dar uma viradinha aqui, então, agora. Preste atenção, vou dar uma puxadinha para o lado de cá e nós vamos fazer o exercício número 3. Né? Então, dá uma espiadinha no exercício número 3. O exercício número 3 já está falando sobre o alumínio. O alumínio, largamente utilizado em utensílios domésticos, tem número atômico 13. Ah, número atômico é o número de baixo, lembra, pessoas? E tem massa 27. Ah, 27 é a massa do átomo aqui em cima. Aí ele fala assim, seu íon é L mais 3. Pessoal, esse mais 3 significa que ele perdeu 3 elétrons, não é? Mas ele continua tendo a mesma massa e o mesmo número de prótons. Então a pergunta dele é, assinale a opção que tem o número de prótons. Prótons é 13. Ele não perdeu prótons, ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? Perdeu 3. Antes ele tinha 13 prótons e 13 elétrons. Perdendo 3, ele fica com 13 prótons e 10 elétrons. E o número de nêutrons não muda, porque o elétron, não sei se você lembra, tem massa desprezível. Então quer dizer que perder elétrons não altera a massa do átomo. E 27 menos 13, e a massa menos o número atômico é o número de nêutrons. Então 27 tira 13,
14. Por isso que a alternativa correta é a alternativa A. Belezinha, pessoas? Espero que você tenha entendido e até a próxima.